de vaginismo, talvez você sinta dor durante a relação e não faça ideia de que você tem vaginismo. Talvez você saiba que você tem, mas você não sabe de onde vem isso, né? Porque nem a ciência explica por que a vagina se contrai involuntariamente a ponto de não permitir que aconteça a penetração durante uma relação. Então vamos conversar sobre isso. Já quero dar as boas-vindas para quem está entrando agora. E quero aproveitar, deixa eu colocar aqui o tema, né? Vamos lá, vaginismo. E a gente vai entender até como tratar, né? Tem muita gente que não faz ideia do que seja. Então, eu vou explicar para vocês. Olha só, gente. O que é o vaginismo? O vaginismo é exatamente isso que eu falei logo na abertura, mas tinha gente entrando, né? Vaginismo nada mais é do que a contração involuntária da musculatura da vagina. A mulher não tem controle sobre isso. E aí ela não consegue ter relação sexual com penetração. Nós sabemos, né, que a maioria das mulheres não precisam da penetração para ter prazer, mas os homens sim. Então isso se torna um problema para um casal, parceiros, que sejam homens e mulheres juntos, porque a penetração não tem como acontecer. E boa parte das mulheres que têm vaginismo querem muito resolver e não sabem como. E aí geralmente elas são encaminhadas para fisioterapia pélvica. Por quê? Porque em tese não, e na prática, mas eu vou explicar aqui que isso tem que associar com o trabalho terapêutico. Os fisioterapeutas pélvicos, que geralmente são mulheres, né, tem toda uma técnica para a mulher ir conseguindo soltar essa musculatura, abrir. Tem eu não me lembro o nome. Toda vez que eu vou fazer live, vou explicar isso. Eu não me lembro o nome desse material que as fisioterapeutas pélvicas têm, que é como se fossem alargadores, né? Quando alguém vai colocar um piercing na orelha que é grande, começa a usar alargador até crescer para colocar alguns grandões, assim, né? E a gente tem esse material que são alargadores mesmo, mas do canal vaginal, que durante a fisioterapia pélvica vão sendo trabalhados ali, para que aos poucos a mulher consiga ter uma abertura dessa musculatura completa e possa viver uma vida sexual saudável sem esse problema. Acontece que só a fisioterapia pélvica, não dilatadores vaginais, muito obrigada, Ellen, os dilatadores vaginais, muito obrigada. Acontece que só a fisioterapia pélvica pode levar muito tempo para resolver, porque essa questão do vaginismo, ela não começa no corpo, não é um problema da musculatura, isso é uma consequência de uma trava sexual que essa mulher tá, e que muitas vezes é inconsciente. Tem mulheres que até sabem que tem esses bloqueios, né? E esses bloqueios podem vir de inúmeros fatores, desde a educação na infância, do sexo ter sido reprimido, ter sido visto como sujo, até por conta de crenças religiosas, né, de dogmas. Pode acontecer também por experiências sexuais que foram abusivas, né, que não foram com prazer. Gente, a gente passa tanta coisa com a nossa sexualidade, né, como mulheres, que assim, são N fatores que muitas vezes ficam obscuros para a própria mulher que está sofrendo com vaginismo. Ela não sabe o que é. E aí é diagnosticado como um problema do corpo, contração involuntária da musculatura da vagina. É isso o vaginismo, mas qual é a raiz dessa contração involuntária? Então, o que a ciência vai olhar é o que dentro da anatomia, dos sistemas, de todo esse lugarzinho especial que é o sistema ginecológico e até mesmo o canal vaginal, o que está ocasionando isso? E aí não encontra. Por que não encontra? Porque os starts das doenças e dos problemas no corpo sempre têm questões emocionais. Então, além da gente olhar para esse trabalho das fisioterapeutas pélvicas, que vale ouro, né? Não só na questão do vaginismo, gente, mas assim, com toda essa questão de fortalecer a nossa pelve, né? Da incontinência urinária, que pode acontecer, seja por um motivo aparente, ou seja por idade, ou seja por conta de um parto, são tantas questões, né? Então, além de ter esse trabalho, que é fundamental, que vai agir ali no corpo,
essa mulher precisa de um trabalho terapêutico mesmo, né? Com uma sexóloga, com a ginecologia emocional, com uma terapeuta, para entender de onde está vindo esse bloqueio. Porque olha como é louco, né? É como se a vagina, ela tá dizendo, o recado que ela tá dando não quero que entre nada aqui. E por que ela não quer? O que doeu? Qual é o bloqueio? Qual é o impedimento? Qual é o medo, né? Então a gente precisa associar esses dois fatores, essas duas visões, né? O prático, o que vai agir no corpo para ajudar a realmente regredir esse vaginismo até que ele não exista mais, e o lado terapêutico, né? O lado que vai olhar o emocional. Qual é o bloqueio que está contraindo essa vagina a ponto de não permitir que tenha a penetração, né? E vulva e vagina, gente, sempre vão falar com a gente de questões sexuais. Acontece que às vezes a gente fica sozinha querendo entender o que e fica num achismo, né? Então, eu mesma, Karime, né? Eu tenho terapeuta, tenho ajuda para tudo que são das minhas questões psicológicas e emocionais. A gente precisa, né? Ainda mais eu que tô aqui na frente, olhando um monte de gente, cuidando um monte de gente, atendendo aluna no workshop, atendendo paciente. Eu preciso da minha base. Então, a gente nunca pode excluir o olhar para a emoção que está adoecendo, que está criando um quadro aí no corpo e associar aos tratamentos. Os tratamentos, eles podem ser de N cunhos, né? Eu, particularmente, Karime, eu não sou uma defensora total do uso da ginecologia natural, né? Que são os tratamentos naturais para os problemas ginecológicos. Não é que eu não sou uma defensora total, eu não sou restrita a eles, né? Eu não digo assim, vocês têm que fazer tratamento de ginecologia natural. Até porque isso seria uma hipocrisia da minha parte, né? Eu venho de uma cultura muito alopática. E hoje eu consigo equilibrar isso, entender que a alopatia ela serve para tratar sintoma agudo, né? Eu não vou ficar morrendo de dor, de cólica, sem levantar da cama, esperando que o chá faça o efeito. Para um chá que vai ajudar a cólica a fazer efeito, eu tenho que estar tomando ele ao longo do mês. Isso é fitoterápico, a gente está falando de tratamento natural, não é do dia para a noite, né? Mas se me deu uma cólica pontual, que eu não estou preparada para isso, não estou fazendo um cuidado com a ginecologia natural antes, o que eu vou fazer? Sofrer com a dor? Não. Eu vou tomar o ácido mefenâmico, que é o que eu tomo, que é o princípio ativo de muitos medicamentos aí vendidos para cólica menstrual, né? Então, você entendendo a raiz emocional, entendendo as alternativas de tratamento, você vai cuidar terapeuticamente dessa dor que está ocasionando problema no corpo, que aqui no caso hoje a gente está falando de vaginismo, e você vai escolher que via de tratamento você quer. Por quê? Porque existe o tratamento da ginecologia natural, existe a alopatia, né? No caso do vaginismo, a gente sabe que é a fisioterapia pélvica, não tem como fugir, não é tomar medicação. É fisioterapia pélvica, né? Mas, se eu descubro a raiz emocional, além de eu fazer a fisioterapia pélvica, pode ser que entre uma constelação familiar, dependendo de qual é a raiz emocional, pode ser que entre aí um trabalho árduo de eu quebrar crenças sobre o sexo. Pode ser que entre aí um trabalho profundo de resgatar uma menina que teve a sua sexualidade bloqueada lá na infância porque sofreu um abuso. Ou porque começou a descobrir que era gostoso tocar na vulva, que é a masturbação, e foi reprimida pelos adultos. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar um caminho onde eu volte nessa menina e trabalhe essa menina e fale para ela que aquilo ali não é sujo, não é errado, é natural, né? Então, assim, são N fatores. Então, descobrir a raiz emocional faz com que vocês consigam perceber que tipo de trabalho terapêutico precisa ser feito e que tipo de tratamento no corpo eu vou escolher quando eu tenho informação. É aí que tá o lance, né? E quando a gente não sabe nada, a gente perde energia, perde saúde, perde dinheiro e perde tempo, né? Quantas de vocês aí já não tiveram uma irregularidade que ou não foi diagnosticada direito, vocês ficaram passando de médico em médico sem saber o que era, e quantas estão com o tratamento errado, tipo pílula para endometriose, Mirena, né, para endometriose, para adenomiose. Essas coisas não vão tratar a doença, nenhuma doença, né?
Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de informação. Quando a gente fala de vaginismo, vulvodínia, infecções vaginais, né, herpes, HPV, tudo isso que envolve vulva e vagina, a gente tá falando de sexualidade. E aí não adianta ficar nessa, eu acho que foi isso, que foi aquilo. Vim no seu tempo participar, conhecer a metodologia de ginecologia emocional, que está dentro de workshop que vocês fazem no tempo de vocês. Porque o meu trabalho aqui não é ficar respondendo o que está acontecendo no corpo de vocês. Eu nem consigo fazer isso a fundo. Eu vou até um limite. Então, por exemplo, eu atendo individualmente questões sexuais, já atendi muita mulher com vaginismo, e atendo mulheres já com problema pré-existente, doença que já foi diagnosticada. Por quê? Porque eu vou avaliar se o diagnóstico foi feito certo, eu vou avaliar, porque eu não sou médica, mas eu consigo saber se pelos sintomas, perfil comportamental, o diagnóstico tá certo. Eu pego muito diagnóstico errado, porque a ultrassonografia erra muito mesmo. Tem médico que não fecha o diagnóstico direito e já fala que a mulher está com um determinado problema e já dá uma cartela de pílula para ela e tchau e bênção. E não é assim. Aí não resolve o problema, piora, né? Então, nesses dois casos, eu chego até um limite com essa mulher. Ela tem uma lição de casa para ela fazer, um trabalho que é dela. Agora, quando as mulheres vêm para o workshop online de ginecologia emocional, elas vêm para aprender tudo o que eu sei, para saber tudo o que eu sei. E é aí que você consegue, através desse autoconhecimento cíclico que você aprende lá, não só ter mais informação sobre as doenças, a parte psicossomática e chegar na sua raiz emocional como consequência, como também vai ter toda a orientação nutricional, né, para sair de pílula, DIU, orientação nutricional para endometriose, adenomiose, mioma, SOP, ciclo irregular, né, tem essa visão ancestral, quando a constelação familiar deve entrar no teu caminho de cura, para que ela serve nessa visão toda. Então, o meu trabalho é dar autonomia para vocês saberem o que eu sei. E sempre foi assim, né? O workshop online de ginecologia emocional, nesse mês de outubro rosa, ele tá com 70% de desconto e você ganha de presente outro programa, outro curso, que é o programa Viva Sem Ansiedade, que traz 9 passos práticos, que tem exercícios de ancoragem, de programação neurolinguística, meditação, para você, de respiratório, de prana, para você aprender quando você está numa situação de trabalho, de família, em qualquer circunstância, você vê que você está começando a ficar ansiosa, que você está começando a ficar estressada, utilizar esses passos para você segurar esses gatilhos e viver com mais leveza. E a gente sabe que tudo isso está impactando o nosso corpo, né? O nosso útero, os nossos ovários, nossa vagina e dando vazão para quadros crônicos e até para doenças ginecológicas que não existiam, tá? Para vocês conhecerem o curso, se inscreverem, começarem no tempo de vocês, mas já aproveitando essa oferta, vocês têm 1 ano de acesso, então pode se inscrever já para garantir essa oferta, mas começar a fazer mês que vem, por exemplo. Vocês escrevem aqui nos comentários para mim a palavra ciclos, tá? Com essa palavra ciclos, eu entendo quem tem interesse e vou mandar o site do workshop online de ginecologia emocional. Aí vocês vão ver lá todo o cronograma, conteúdo, todos os profissionais que trabalham nele e já conseguem essa vaga com 70% off e ganham de presente o programa Viva Sem Ansiedade. Gente, de segunda a quinta eu tô aqui ao 12:30, sempre com um tema para conversar com vocês. E mais, na sexta eu faço perguntas e respostas ao vivo. Porém, nessa sexta eu não vou ter como fazer, porque eu vou estar viajando, eu vou estar na estrada e eu não consigo entrar ao vivo, tá? Mas segunda-feira eu tô aqui de novo, ao vivo e a cores, ao 12:30, vou colocar no domingo qual vai ser o tema da segunda e a gente conversa segunda de novo. Combinado? Para quem chegou agora, eu falei sobre vaginismo, falei sobre patologias que estão a seca aí da vagina e vulva, e o replay vai ficar disponível agora nos Reels para todo mundo, tá bom? Beijo no coração, já vou desejar um excelente fim de semana para todo mundo, porque eu não vou estar aqui amanhã, né? E a gente se vê segunda. Obrigada e tchau, tchau.